Queridos, eu quero falar hoje sobre família. Deus colocou uma palavra no meu coração sobre família. E é muito você acredita que é tão desafiador hoje em dia a gente falar sobre família? Acredita? Mas vamos lá. Em tempos que estamos sendo tão bombardeados com o que não é família, porque nós estamos sendo bombardeados de todo lado com o que não é família. Eu quero compartilhar um pouco hoje sobre o que é família, sobre o que significa família. E esses bombardeios da mídia, esses bombardeios dos noticiários, acabam que alimentando aqueles que insistem em ser rebelde contra Deus, o seu Criador. Esse bombardeio do que não é família, essas ideias que não têm a ver com família, acaba que bombardeando aqueles que têm a mente fraca, ou aqueles que insistem em serem rebeldes contra o seu Criador. O nosso esforço aqui é de consolidar a nossa fé, é de alinhar a nossa visão de família, alinhar essa visão que temos de família com a visão de Deus. Como Deus vê família e como nós vemos família, e como nós somos família. Então nós queremos trabalhar isso dentro desses textos que nós vamos estar compartilhando com os irmãos, sobre esse alinhamento de família, sobre essa vontade de Deus que precisa prevalecer. Deus está dizendo, no texto que nós lemos, Deus está dizendo ao povo que o próprio Deus vai vencer inimigos com eles vão guerrear, eles vão estar lutando, porque eles vão entrar na terra de Canaã, mas lá não está tudo de boa não, irmão. Lá está cheio de gente ruim, lá está cheio de bandido, lá está cheio de perverso, lá está cheio de coisa ruim mesmo. E ao chegar em Canaã, eles vão ter que expulsar esse povo. Aí Deus está dizendo, e vocês vão conseguir fazer isso. Aí Deus diz o seguinte, mas tenham cuidado, para que quando vocês vencer os adversários, quando eles forem embora, quando eles forem expulsos, tenham cuidado para que vocês não baixem a guarda, porque ainda vai ficar um inimigo invisível, um inimigo espiritual, um inimigo cultural. Então, Deus está dizendo que esse inimigo que iria ficar, que era invisível, que era um inimigo cultural, ele era mais perigoso do que a espada daquele povo que estava ocupando aquele território geográfico. Então, Deus está dizendo, olha, não baixem a guarda, vocês fiquem atentos, vocês tenham cuidado para que vocês não comecem a prestar culto para mim, do jeito que eles prestam aos deuses deles, ao ponto, você leu comigo, ao ponto de eles sacrificarem os seus próprios filhos e filhas em seus cultos. Você tem noção do que é isso? Irmãos, sabe aonde é que está a derrota de muito de nós? Acredita? A derrota de muito de nós está depois da vitória, porque a gente baixa a guarda. A gente precisa entender e ter uma consciência que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não dorme.
O bicho tem insônia. Ele não dorme, ele não cochila. E muitos de nós, depois de alcançar o objetivo, até uma promessa de Deus, como foi o caso dos irmãos aqui, lá os hebreus. E quando ele chega no território, é o lugar lá da promessa, é o lugar lá da bênção. Muitos de nós, acontece exatamente isso, a gente baixa a guarda. E a gente não pode baixar a guarda. A gente não pode baixar a guarda. A gente precisa entender que sempre existiu invertidas de Satanás contra os planos de Deus. Preste atenção, porque a gente pensa que a briga do diabo é só contra a gente. Não, a briga do diabo, as invertidas do diabo, não é só contra nós. A briga de Satanás, as invertidas de Satanás é contra o próprio Deus. E como é que ele procura atingir o Criador? Presta atenção, isso é muito sério. Como é que ele procura atingir o Criador? Atrapalhando a vida dos seus filhos aqui. Porque deixa eu dizer uma coisa. Eu enfrento, vou dizer uma coisa para você. Eu sou desenrolado. Eu enfrento qualquer coisa, mas pensa aí, meu irmão. Pensa aí, quando eu não aguento muito quando eu vejo a minha filha passando. Meu irmão, o desafio que nós enfrentamos aí da cirurgia da Joyce, meu Deus do céu. Então é isso, filhos. Então, sempre existiu investida de Satanás contra Deus. E a gente não é para se admirar e nem se espantar com as oposições do diabo. Preste atenção. A gente não é para se admirar, a gente não é para se espantar com as oposições de Satanás. Oposições sempre iremos ter. Mas jamais seremos impedidos de cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra através da nossa família. Oposições sempre vamos ter, mas as oposições não serão impedimento para nós. Você consegue entender isso? As oposições não podem ser impedimento para a gente avançar. Não pode ser. Então essa guerra entre tudo é contra o que Deus estabeleceu. Essa guerra de Satanás é contra aquilo que Deus estabeleceu. Os homens ficam bravos, porque o que Deus disse, o que Deus estabeleceu, não está sujeito a julgamento humano. Por que os homens ficam bravos? Os homens ficam atribulados. Os homens ficam bravos porque eles percebem que aquilo que Deus estabeleceu não está sujeito a julgamento humano. A fúria dos que se julgam ateus, a fúria dos que se julgam ateus é porque Deus não se dobra aos caprichos deles. É mimimi, é bico. Quando você vê esses caras conversando, pode ver que a fúria deles, a indignação deles é porque Deus não se dobra aos caprichos deles, ao que eles acham. Não. É uma indignação, porque Deus não se dobra, porque Deus não se rende. Deus não negocia princípios.
E no versículo 32 ele diz: apliquem-se a fazer tudo, tudo, o que eu ordeno a vocês. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. O que Deus está dizendo? Eu não negocio princípios. Então, se tratando de família, família é esse projeto de Deus. E Deus, Ele estabeleceu princípios para este projeto. Preste atenção. Família é uma ideia de Deus, né, pastor Ismael? Família é um projeto de Deus. E Deus estabeleceu princípios para este projeto. E estes princípios são inegociáveis. Então, qualquer ajuntamento que não tem princípio de Deus, pode ser outra coisa, não família. Não família. E o primeiro princípio é que família é constituída a partir da aliança de um homem e uma mulher. O primeiro princípio que Deus estabeleceu, todos nós sabemos disso, mas é bom ficar lembrando, né? Porque às vezes parece que a gente esquece, e a gente acaba aqui concordando com as coisas. O primeiro princípio é que a família é constituída através da aliança de um homem e de uma mulher. Deus não colocou no Éden dois Adão. Quando Deus veio com a ideia de família, com o projeto de família, Deus não colocou no Éden dois Adão. Deus não colocou lá no Éden duas Eva. Então, para iniciar esse projeto de família, Deus colocou Adão e Eva, um homem e uma mulher. É um princípio de Deus. Ele não negocia este princípio. Família é a partir da aliança de um homem e uma mulher. E dane-se quem quiser. Deus não vai se dobrar a capricho de ninguém, filho. Não vai. Esse é o projeto de Deus. Então este princípio precisa ser visto, revisto. Porque tem gente que parece que esquece que é através de um homem e uma mulher que é a família que gera uma família, que inicia uma família. Para alguns a gente tem que desenhar. Adão e Eva gera Abel. Abraão e Sara gera Isaque. Isaque e Rebeca gera Jacó. Arão e Joquebede gera Moisés. Papai e mamãe geraram eu e Adriana gerei Joyce. É simples assim. E isso é princípio. E a estes que geram, recebem de Deus a orientação, até mesmo por escrito, de como funciona e como se constrói família. Porque outra coisa, casamento não vem pronto, família não vem pronta, filhos não vêm prontos. É por isso que tem gente que não entende quando se casa. Eu pensava que esse negócio estava pronto. Estava não, se constrói.
Outra coisa que tem gente que só descobre depois que casa. Casamento é dom. Jesus disse que nem todos nasceram para isso. Jesus falou. Acredita que Jesus falou? Aí é onde ele vai falar dos 3 tipos de eunucos. Aí tem gente que só percebe que é um eunuco depois que casa. Não, agora casou, filho, se vira. Mas não aguenta. Então Deus, ele entrega as orientações. Vamos ver em Deuteronômio, ainda no capítulo 11, por favor, versículo 18. E 18. Olha o que a palavra diz: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-nas a seus filhos, preste atenção nisso aqui, papai e mamãe, ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantarem. Continua. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que a terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor seu Deus, andando em todos os seus caminhos, se apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. O que a Bíblia está dizendo? Que quando eu entendo estes princípios e me submeto a eles, a Bíblia está dizendo que os meus inimigos têm medo de mim. Não é para a gente, para nós como igreja, ficar com medo das ameaças do capeta, não, irmãos. Com medo de um sanduíche. Onde já se viu? Deus disse: não, se vocês se submeterem, se vocês entenderem estes princípios, os inimigos de vocês, ao ouvir falar, vão ter medo de vocês. E Deus, ele vem tratando, você vê que Deus, ele vem tratando, ele vem ajustando esse projeto chamado família. E ele vem dizendo como educar a criança no caminho, porque isso é muito sério. Ensinar os nossos filhos, orientar os nossos filhos. Na formação, presta atenção, eu estou falando aqui na formação saudável de um filho. Na formação saudável de um filho. E estou falando nesse todo do humano ser, do ser humano. Na formação saudável de um filho, é melhor 2 do que 1. Isto é, um homem e uma mulher. E isso não é detalhe, isso é princípio. Na educação
no desenvolvimento saudável, porque o filho e a filha, eles vão olhar para o todo do pai e da mãe, para o comportamento dos dois, para a vida dos dois. Quando eu dava curso para casais, eu e a Adriana, algum tempo atrás, a gente estava acompanhando um casal que seria futuros professores, e uma vez a gente foi escutar a família, e um menino de 8 anos disse assim: pastor, eu vou dizer para você, Deus me livre de me casar. Aí eu doido para saber, perguntei, por quê? O menino disse, para viver igual o papai e a mamãe, que são 2 cachorros. 8 anos. E eu disse, meu Deus, o que é que eu estou preparando para liderar? Porque o filho, eles vão acompanhando. A Joyce disse assim, pai, eu quero casar com um homem igual o senhor, mas só tem uma coisinha que eu quero que ele faça. O que é? Que ele dance. Eu disse, eu danço, eu jogo capoeira. Então a Joyce, ela olha assim, aí eu perguntei, não pai, porque o senhor é desenrolado, o senhor não se gancha com nada, o senhor tem ela, como é que ela diz, meu Deus, o senhor tem sabedoria, sei lá, ela usa lá um termo, enfim, mas ela diz, eu quero ter uma família, mas eu quero que o meu marido, ele seja como o senhor, mas isso é claro, daqui 30 anos, né? 30 anos. Então, para o filho ter essa formação saudável, precisa, queridos, da orientação dos dois. Isso é princípio, isso não é detalhe, não. Eu estou falando de um crescimento saudável, emocional, físico, espiritual. Esse indivíduo que vai ser resolvido para a vida, precisa da educação, da orientação de ambos, do pai e da mãe. E quando eu estou falando do pai e da mãe, estou falando do homem e da mulher. Por isso o casal precisa perseverar para ter o seu casamento ajustado com a palavra de Deus. Por quê? Porque esse casamento ajustado com a palavra de Deus vai ensinar o menino, vai ensinar a menina, vai ensinar o filho como eles andar também no caminho do Senhor. Precisa ter esse casamento ajustado. Sabe por quê? Porque Deus criou o casamento e o Satanás veio e inventou o divórcio. Pastor, não foi o Moisés que deu, não? Aqui a gente se arma de teologia, né? Não, o Moisés, quando Moisés lá liberou lá o negócio lá, já estava bagunçado. Você sabe como funcionava? Você sabe como funcionava o casamento antigamente? E Jesus disse assim, ó, no princípio não era assim. Quando Jesus diz no princípio não era assim, quando ele foi questionado sobre adultério e tal, sobre essa... Ele diz, no princípio não era assim. Ele não está falando no tempo do Moisés, porque no tempo do Moisés já estava bagunçado, irmão, já estava... Ele está falando lá do princípio. Você sabe como era no princípio, lá atrás, no tempo lá do Adão, da Eva, enfim, da geração desse. Sabe como é que funcionava o casamento? A gente não precisava assinar um papel para casar. Quem foi que assinou o papel da Eva e do Adão? Então foi Deus que chegou lá e disse, estão casados, como é o nome do homem? E Adão disse, amém, osso dos meus ossos, carne da minha carne, bicho doido, vamos lá. Aí o que ia acontecendo depois? Os pais iam abençoando o casamento dos filhos. Os pais. Sabe quando foi que começou a existir esse processo de assinar aqui, assinar ali, não sei o quê? Quando o homem deixou de ter palavra. Tinha que ter alguma coisa para amarrar o cabo. Aí quando
ser humano deixou de ter palavra, porque era palavra. Antigamente a gente usava até um termo, irmão, nunca mais eu ouvi isso. Quando a gente se garantia falar a verdade, a gente dizia, sabe o quê? Palavra de Deus. Quem é desse tempo? A gente não escuta mais isso, não, viu? Quando a gente ia sustentar uma palavra empenhada, a gente dizia assim, ó, palavra de Deus. Irmão. Então lá no início os casamentos eram assim, o cara, eu chegava e dizia, eu quero casar com a sua filha. Eu dou minha palavra. O pai e os pais iam lá e abençoavam. Aí depois, quando os homens deixaram de ter palavra, a gente precisou de um papel para amarrar a gente. Pensa numa lasqueira. E depois de outro papel para separar a gente. A gente foi ficando meio perdido na história. Na história. Então, Deus criou o casamento. E o diabo inventou o divórcio. Nós não teremos, preste atenção, nós não teremos filhos saudáveis com um casamento adoecido. Não teremos filhos saudáveis com um casamento adoecido. Nós não teremos uma geração avivada, se o que defendemos e vivemos não são princípios bíblicos. Nós não teremos uma geração avivada, se o que a gente defende não é Bíblia, se o que está na nossa casa, na nossa mesa, na nossa vida não é Bíblia, não é princípio, é argumentos. Querido, o que adianta querer que a Bíblia volte para as faculdades, se a Bíblia não fizer parte da nossa casa? Por que a gente fica nessa loucura, que a Bíblia volte para as escolas, para a faculdade, quando a Bíblia não faz parte da nossa mesa, da nossa casa, das nossas conversas, na hora de nós comprar, na hora de nós pagar? Na hora de nós andar nessa rua doida aí, as negadas querendo atropelar a gente, passando por cima da gente. Semana passada o cara do ônibus tacou por cima de mim aqui na Augusto dos Anjos, deixou lá na calçada, eu e a Joyce. Meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? E quem somos nós nessas horas? Aí o motorista desceu e disse, calma, eu disse, eu estou calmo. Aí dentro de mim, desde que você pague o movimento aí, né? Não, eu estou calmo, o cara fez uma besteira tão grande que ele desceu atribulado e calma, senhor, estou calmo, filho. A Joyce ficou um pouquinho nervosa perto de mim, eu disse, também, filha, também. Então, essa Bíblia em nós, eu não estou falando também sobre a questão da leitura em si, essa Bíblia é praticada no dia a dia, que os nossos filhos precisam ver, precisam acompanhar, no nosso casamento, no nosso dia a dia, para eles serem saudáveis. Porque se não for assim, irmãos, vai ficar difícil. Porque a resposta que precisamos dar aos ataques do sistema, esse sistema do mundo que é manipulado por Satanás, a resposta são respostas vividas biblicamente. Não adianta só boicotar não, irmão. Não adianta enfrentar uma mentira sem viver a verdade. Não tem legalidade. Quem enfrenta mentira sem viver verdade, não tem legalidade. É só um sino que toca, que bate, tem só som, só barulho. Estou falando de família, tá? Não adianta.
A gente não vai vencer mandando o mundo deixar as nossas crianças em paz. Acredita que a gente não vai vencer dando recado para o mundo, deixe as nossas crianças em paz. Sabe como é que a gente vai vencendo? Preparando as nossas crianças para enfrentar o mundo. Não existe. Deixa as nossas crianças em paz, hashtag as nossas crianças. Não adianta, filho. Se eu não preparar a Joyce para enfrentar a vida em plenitude, não adianta os meus jargões, as minhas falácias, os meus boicotes. Se eu não preparar ela para a vida. Biblicamente, quem prepara os filhos para enfrentar o mundo são os pais, tá? Não é o pastor não, irmão, leva mal não. E nem o professor dos meninos. Biblicamente, quem prepara os filhos para enfrentar o mundo são os pais. Talvez seja aqui, é exatamente aqui onde estamos perdendo, porque muitos de nós estamos terceirizando a educação espiritual dos nossos filhos. O que é que a Bíblia diz no texto que nós lemos? Ensina o menino quando ele acordar, ensina o menino quando for almoçar, ensina o menino quando for dormir. E quem é que faz isso? Os pais. Mas aí, irmão, se o teu filho não vê nem tu lendo a Bíblia, como é que fica essa situação? A minha mãe, ela tinha o hábito de ler a Bíblia pronunciando. A minha mãe, ela era tão apaixonada pela palavra de Deus que ela pronunciava até as genealogias. Aquilo me deixava assim, poxa vida. Que mulher é essa? A gente passando necessidade lá no sertão. Não tinha nada para comer e a mãe lendo Bíblia. Porque nem história do pão vera o homem, né? Então, bora. Mas aquilo, ela lia a Bíblia, aí nós tínhamos o culto doméstico na lamparina. Na lamparina nós tínhamos aquele culto doméstico toda noite, toda noite. E ela profetizava sobre as nossas vidas. E como eu fui o ponta de lança, o linha de frente para a mãe entregar a vida a Jesus, porque eu fui para a igreja aleijado e o Senhor me tirou daquela situação, então ela passou a ter um cuidado, ela me via assim como o troféu dela, e ela ministrava sobre a minha vida, dizia, meu filho, presta atenção, meu filho, eu já falei para os irmãos, quando a minha mãe morreu, eu tinha de 11 para 12 anos, ela dizia assim, o meu filho vai ser um pregador da palavra de Deus, eu não abro mão disso, Deus, o meu filho vai ser um pregador da palavra de Deus. Então, queridos, quem prepara os filhos para a vida são os pais. É ensinando de manhã, é ensinando meio-dia, é ensinando, não, irmão, não adianta, não, você vai para o culto para ouvir a palavra de Deus, também, não somente. Olha o que diz em Levíticos, no capítulo 18 e no versículo 21. Levítico 18, 21. Por favor. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Porque existia esse culto lá em Canaã. O Deus Moloque. Eu não sei se vocês sabem, mas é daí que vem o termo moleque.
Se eu fosse você, não chamar mais seu filho de moleque. E o deus Moloque lá, aquela estátua, tinha um forno na barriga dele, no estômago dele. Então, a ideia da religião era que os pais podiam prosperar se os pais pegassem o seu primogênito e colocassem naquela fornalha de fogo. Aí Deus está dizendo, quando vocês chegarem, vocês não façam isso. Vocês não façam isso. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, por favor. Efésios 6 e 4. Precisa correr. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, quando é que o pai irrita o filho? É quando o pai exige que o filho o honre, quando ele nunca ensinou honra o menino. Um certo pai estava com o seu pai, tá lá, um filho, o pai e o avô. E o vovô, ele começou a nascer chagas, feridas no seu corpo. E o pai tirava, na hora da refeição, o pai colocava a refeição no prato lá para dar ao avô, e tirava ele da mesa e colocava ele lá no chão, para ele comer a refeição, longe da mesa, longe dele, longe do filho dele. Presta atenção. O pai tirava o pai dele, o avô do menino, né? O avô que tinha as chagas, as feridas, então ele tirava ele e vai lá para o chão comer lá. Quando foi um dia, o menino pegou uma machada e começou a cortar um tronco de pau e fazer um buraco no tronco do pau. E o pai chegou para aquele menino e disse assim: o que você está fazendo, meu filho? Ele disse: eu estou fazendo um coxo. Você sabe o que é coxo? Coxo é exatamente um tronco de pau com um buraco no meio para colocar lavagem para porco. E isso lá no interior, né? Vamos lá. Aí o pai dele perguntou: o que você está fazendo? Eu estou fazendo um coxo, papai. Aí ele perguntou: para que, meu filho, esse coxo? Para quando o senhor ficar velho, eu dar de comer para você. Do jeito que você faz com o vovô. Então, quando é que os pais irritam os filhos? É quando eles exigem que os filhos o honrem, quando eles nunca honraram os seus pais. Aí a Bíblia está dizendo: pais, não irritem os seus filhos, mas antes instrua-os nos caminhos do Senhor, na orientação de Deus. Então, não se protege e nem se faz família só com boicote ou argumentos humanos. Ideias humanas, presta atenção, irmãos, ideias humanas não quebra os argumentos de Satanás. O que deixa ele sem chão é quando aplicamos os princípios de Deus em nossas vidas. Só argumento, não quebra. Só falácias não quebra os argumentos de Satanás. O que deixa o diabo sem chão? Quando ele percebe a gente se submetendo aos princípios de Deus. Queridos, eu não me admiro. Oh, Jesus, eu não me admiro com ignorantes, empenhados em destruir família. Eu não me admiro com isso. Nem me assusta, nem me admira quando eu vejo ignorantes empenhados para destruir famílias, porque afinal de contas, eles já são instrumento de Satanás, então eles fazem isso mesmo. Então eu não me admiro quando eu vejo ignorantes empenhados em destruir família. O que não podemos admitir é pessoas que se diz cristã destruir sua família por incompatibilidade de gênio ou por uma aventura. Aí, meu irmão, aí eu vou te contar.
Porque eles estão sacrificando os seus filhos, talvez não a Moloque, mas eles estão sacrificando os seus filhos em nome de suas vaidades. E qual é a diferença de eu colocar o meu filho no bucho do Moloque, ou abandonar ele para sei lá quem criar? Qual é a diferença? Eu falei que eu ia falar de família. O que é família segundo os padrões bíblicos? Queridos, eu acredito o seguinte: os jovens não estão se perdendo somente nas faculdades. Eu acredito que eles estão indo para as faculdades perdidos, sem base, sem consciência, sem identidade. Aí o menino fica camaleão, onde ele chega, ele se transforma. Então, se ele vai para um galho de pau seco, ele fica na cor do galho seco. Se ele vai para um galho de um palho que é verde, ele fica verde. Porque ele não tem identidade, ele não teve identidade na igreja, não, em casa. Porque são os pais que preparam os filhos para a vida. São os pais. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus, Ele sustenta a palavra que Ele empenha, irmãos. E o que diz em Provérbios 22:6? Por favor. Deus, Ele sustenta a palavra empenhada. Instrua ou ensine a criança segundo os objetivos que você... Coloca na outra versão, na A, por favor, que é a mais conhecida. Por favor. Instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então pronto, é uma palavra empenhada, é um compromisso assumido. Se a gente ensinar, se a gente orientar, irmão, não vai. Quando ele chegar na faculdade, ele vai ser a luz. Por quê? Porque ele aprendeu a ser luz em casa. Ele aprendeu com os pais. O Salmo 127 precisa fazer parte da nossa família. Salmo 127, por favor. Oh, Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É só canseira. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bem-aventurado todo aquele... Pronto, é o salmo de família, né? Que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, esse Salmo 127, ele é um salmo profético para a família. E a Bíblia está dizendo que esses meninos que são instruídos, que são educados, orientados, mentoreados pelos seus pais, a gente não terceiriza a educação espiritual como Davi fez. Davi contratava conselheiros para educar os meninos. Por isso que depois, bagunça, pensa num cara que não é referência. Pensa num cara que não é referência para a família Davi, irmãos. Pensa aí. Depois, quando ele menos espera, está lá um filho se apaixonando pela irmã. Depois está lá o filho matando o outro filho. De repente está um filho querendo uma bagaceira a família de Davi. Uma bagaceira. Eu estou falando de homem de Deus.
Família é coisa séria. Família é coisa séria. Quem pensa em casar só para namorar, está entrando no barco furado. Ah, pastor, porque eu quero namorar todo dia. Pergunta os casados. Pergunta os casados se é isso. Família é outra coisa, gente. Família é outra coisa. Família é sério. Família é um projeto de Deus. E por ser um projeto de Deus, é bombardeado por Satanás. E a gente precisa ficar atento em relação a isso. Sabe por quê? Porque o diabo e seus esquemas, eles não vão parar de perseguir nossas crianças. Não vão. Se eu disser para você que vai piorar. Sabe por quê? Para a gente concluir. Faraó mandou matar crianças. Isso é antigo, isso não é agora não, irmãos. Isso é antigo. Essa perseguição contra criança é antiga. Eu vejo o pessoal tão espantado. Meu Deus, que Bíblia que esse povo estão lendo? Faraó mandou matar a criança com medo do crescimento dos hebreus. Herodes mandou matar a criança com medo de perder o trono para Jesus. Irmãos, os ataques de Satanás contra as nossas crianças, é só o diabo dizendo o quanto ele tem medo de nós. Preste atenção a essa ideia, preste atenção a esse esquema do diabo. Por que Faraó mandou matar as crianças com medo do crescimento dos hebreus? Por que Herodes mandou matar a criança com medo que Jesus tomasse o trono dele? Por que as nossas crianças, por que o diabo quer destruir as nossas crianças? Com medo de nós. Agora, se você tem medo dessas ameaças, eu não sei que evangelho você está agarrado. Queridos, para nós concluir, uma família fundamentada em Deus, nem o inferno inteiro destrói. Quanto mais uma lanchonete de hambúrguer. Aí eu vejo uns desespero, umas coisas desesperadas. Fala, meu Deus. O hambúrguer. Vai matar nossas crianças. Vai não, porque nós estamos aqui. Vai tirar a inocência, a não ser que você não tenha enchendo a sua criança das verdades de Cristo. Por quê, pastor? Porque foi Jesus. Quem é a igreja aqui? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo disse que as portas do inferno, as ideias, as estratégias, os esquemas, as macumba, as coisas, irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que nada disso vai prevalecer contra a igreja que somos nós. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalece. Onde já se viu a gente querer baixar guarda, querer, não, se lamentar, aí eu já tenho um discernimento, eu entendi Satanás. Quando eu vejo assim, o diabo querendo, né, igual o Golias, só ameaçando, eu entendi, capeta, nós estamos no caminho. Eu entendi, nós estamos no caminho certo. Por isso, queridos, nós precisamos atentar para estes princípios de Deus.
Precisamos atentar para aquilo que Deus disse, e não para aquilo que o mundo fala. E não para aquilo que o mundo fala. Então, família se constrói a partir da união, da aliança de um homem e de uma mulher. Para nós isso aqui é... Não, quem quiser se espernear, eu não concordo. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Você concordando ou não, não vai mudar em nada. Porque Deus não negocia princípio. E Ele disse que do jeito dele dá certo. Ele disse, ó, se vocês se submeterem, se vocês obedecerem, se vocês praticarem isso aqui, vai dar certo. Queridos, eu falo isso com muito pesar no meu coração. Mas sabe, casais, nós estamos deixando muito a desejar. Andando na rua, na praça, na praia, no shopping. A gente vê homem com homem agarrado se beijando. Mulher com mulher agarrada, se acariciando, mas está difícil da gente ver um casal atracado um com o outro. Ah, pastor, essa máscara, que diabo de máscara? Que é isso? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Eu já contei para vocês, nós somos para, eu acho que eu contei, nós fomos para um ambiente uma vez, aí estava lá um camarada lá, ensinando o outro a nadar. Pensa no negócio desarrumado, é um macho ensinando o outro a nadar, irmão. Sabe como foi que eu aprendi a nadar? Foi para não morrer afogado. Negócio desmantelado demais, irmão. É muito, um macho ensinando o outro a nadar. Não, a gente joga ele lá e se ele não morrer, nós botamos uma corda e ele se vira para pegar. Mas estava lá o cabo ensinando o outro a nadar, aquela coisa. E depois, quando eles terminaram lá, o tempo deles lá, estava lá se acariciando. E a Joyce era menorzinha, a Joyce ficou olhando aquela marmota. Aí eu puxei a Joyce, filha, cá, família é isso aqui, ó, mamãe, papai, Joyce. Irmão, família é isso. Porque se colocar, digamos que você pega uma ilha e coloca lá 2 homens, para eles gerarem. Volta daqui 50 anos para você ver o que tem lá. Bota 2 mulheres para fazer família numa ilha. Bota 2 mulheres para fazer família lá numa ilha. E volta daqui 50 anos. Mas coloca lá, sabe quem? Pastor Ismael e a Natália, para você ver o desmantelo. Quando você chega lá com 15 anos, tem uma Logos. Porque família é a partir de um homem e de uma mulher. E se for igual a esse Ismael, eu vou te contar. Nem que depois venda sorvete, plano da paz, mas faz menino. Porque isso é família. É prosperidade. Então isso aqui é família. Então gente, isso é Bíblia e ciência, irmãos. Hoje nós estamos usando os argumentos tão mais assim, mas isso é Bíblia e ciência. Só quem consegue fazer menino é homem e mulher. Então isso é família, e essa família consolidada, essa família ajustada nos princípios de Deus, a gente enfrenta o inferno, irmãos. A gente não fica com medo de ameaças, seja lá de quem for, irmão.
de movimento A, de movimento B, de seja lá de quem for. Não, não, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Pastor, e se você for preso pregando desse jeito, eu vou ser família na cadeia. Porque não vai demorar muito tempo isso acontecer nesse Brasil. Aí os pastores já não falavam de família, porque muitos são casados 4, 5 vezes, trocados de uma mulher de 40 por 2 de 20. Aí não tem legalidade para falar de família, e a negada fica aí, com medo, assustado, espantado. Sabe por que eu tenho legalidade para falar de família? Eu vou falar para você. Quando o papai casou, o papai tinha 18 anos. A mãe tinha 15 anos. A mãe todo ano tinha um menino. Eles tiveram 16 filhos. Tempo difícil. O papai passou mais de 30 anos, que a mãe morreu muito precoce, com 40 e poucos anos. E morreu de parto, por sinal. Em casa. Mas, entre o meu pai e a minha mãe, eu não vi, eu não conheci, eu não observei, traição. Necessidade, desafio, eles agarrados, irmão. Cuidando muito de menino, vai bolar. Eu sou casado há 19 anos com a mesma mulher, tá? Eu casei com 24 anos, a Adriana com 19. Sabe por que nós temos legalidade com família? Porque os nossos pastores são casados há mais de 20 anos, não é isso? Casado com a mesma mulher, a mulher casada com o mesmo homem. Sabe por que nós temos legalidade para falar sobre família? Porque Mateus Silva se formou agora. E daí, pastor? E daí que foi para a faculdade doida aí e não teve crise de identidade. Por quê? Porque aprendeu em casa. Em um ambiente familiar. Agora venha me dizer se isso não funciona. Por sinal, o Mateus Silva agora vai casar, né? Né, Gisele? Tá com saudade, né, Gisele? E ele lá, bichinho. Vai dar certo. Isso é família. Viu como dá certo? Viu como dá certo? Por que dá certo, pastor? Porque foi Deus que disse que dá certo. Então isso é família, queridos. É esse ambiente que Deus disse que enfrenta qualquer desafio. Enfrenta, irmão, enfrenta. Então, em nome de Jesus, na educação, para o filho ser saudável, para os filhos serem saudáveis, precisa sim. Pode conversar, pode pode fazer pesquisa. Os filhos que são acompanhados só por pai ou só por mãe, pode ver. E está cheio no meio de nós. Ei, pastor, vamos discipular, vamos trabalhar, vamos lutando aí. Mas em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Tem uma ceia. Então, querido, por favor, faça um favor para você mesmo. Não desista da tua família. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Ah, pastor, você não sabe. Eu sei. Eu sei o que é família, eu sei o que é casamento. Eu sei, tá? Eu sei, irmãos. Ou você pensa que eu não já dei murro na parede? Sei o que é família, sei o que eu estou falando. Mas aí a gente traz os princípios de Deus. Por que acontece muitas separações? Porque muitas das vezes, não é somente isso, mas muitas das vezes nós somos muito egoístas, só pensamos em nós.
se a gente pensasse um pouquinho, tirasse do olho de nós, o foco de nós, e olhássemos um pouquinho para a criança, e olhássemos um pouquinho para o Evangelho, a gente aguentava mais. Se a gente olhasse para as crianças, para os filhos, não, eu não vou dar meu filho, minha filha a Moloque, e olhasse para o Evangelho, não, eu não vou servir de escândalo para o Evangelho. Aí a gente aguentava mais. Então, em nome de Jesus, aguenta esse casamento. Aguenta essa família. Sustenta esse negócio. Por quê, pastor? Porque é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. A sua família é uma ideia do Criador. Foi Ele que inventou, foi Ele que criou família. Foi Ele. Então você está dentro de um projeto que foi Deus quem criou. Em nome de Jesus, querido. Você que vai casar, você que está se preparando aí, pensa sobre esses princípios que nós lemos aqui hoje, que nós estudamos, que nós falamos um pouco hoje. E leva isso para o teu casamento. Nós vamos fazer uma canção. E depois eu quero orar pelas famílias. Aí você já vai apresentando aí o teu filho, a tua filha, vai pedindo perto. Senhor, preste atenção, isso aqui é sério, queridos. Se você está aqui, você gostava de terceirizar a educação espiritual dos seus filhos, fala o seguinte, se arrepende, pede perdão a Deus. E coloca um propósito no seu coração, a partir de amanhã não, a partir de hoje. Chegar em casa, eu vou sentar e vou ler Bíblia com meu filho. De manhã, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou ler Bíblia. Ontem eu estava andando, acho que era ontem eu estava andando na rua com a Joyce, e do nada a Joyce falou algo, e ela falou o seguinte, pai, tem uma situação assim, 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 então eu vou agir dessa forma. Aí filha, presta atenção, Jesus disse, faça com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Bíblia, ensinando, andando com ela na rua, no dia a dia, então faz isso, você que tem filho, em nome de Jesus, prepara o teu filho para a vida, prepara o teu filho para enfrentar esse mundo. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para dar uma direção, mas a responsabilidade de educar o seu filho nos caminhos do Senhor é sua, não é minha, não é do pastor Everaldo, não é do professor da escola dominical, não é o ensino secular que prepara o seu filho para a vida. Quem prepara o seu filho para a vida é você, papai e mamãe. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, gera isso no teu coração. Em nome de Jesus, vamos fazer uma canção. E eu quero estar orando com vocês. Cantamos a Ti, Jesus. Um presente precioso
casa, vem no carro mesmo. Seu filho, sua filha, se aproxima dela. E eu queria que você fizesse uma aliança com um com o outro, de a partir de hoje aplicar mais os princípios bíblicos na sua casa, ler mais a Bíblia, orientar os filhos. Eu gostaria que vocês fizessem essa aliança um com o outro aí. Pai, em nome de Jesus, aqui está a família, aqui estão as famílias, aqui estão os meus irmãos, a tua família, Pai, os teus filhos. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pelas orientações, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer em nós e através de nós. Deus, nós cremos sim, Pai, que quando nós aplicamos os princípios nas nossas vidas, Satanás não vai ter o privilégio de encontrar o coração das nossas crianças. Ele não vai encontrar espaço para atrapalhar o nosso casamento. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos toda sorte de bênção sobre todas as famílias aqui. Aqueles que estão passando por dificuldade, por desafio, aqueles que têm dificuldade de perdoar um ao outro, Pai, em nome de Jesus, traz um tempo novo, Senhor, um tempo de restauração, que haja sabedoria, Pai, nos casais, que haja uma unção, ó Deus, um batismo de sabedoria, Pai, sobre esta família, sobre este casamento, sobre este lar. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos sim as nossas crianças, os nossos filhos, e nós abraçamos, ó Pai, a responsabilidade de educar os nossos filhos nos teus caminhos. Nós não vamos perder, Pai, os nossos filhos para o sistema. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você está aqui, ou está nos acompanhando pela Rádio Logos FM, ou pelo canal do YouTube, e você quer fazer a sua aliança, você estava distante, você estava afastado dos caminhos do Senhor, ou mesmo você não tinha confessado Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você quer tomar essa decisão agora, hoje, em nome de Jesus, faça essa oração comigo. Diga: Pai, pequei contra ti. Diga: Pai, me perdoa. Diga: Pai, me aceita de volta. Diga: Pai, eu quero voltar para ti. Diga: eu creio no sacrifício do Senhor Jesus. Diga: me perdoa. Deixa eu orar pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Nós ministramos, ó Pai, toda sorte de bênção sobre os nossos irmãos que estão fazendo essa aliança contigo agora, Senhor, em nome de Jesus. E como igreja, como família, nós abraçamos os nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Deus, cada um que está aqui, Deus, tem um projeto lindo, tem uma missão, e em nome de Jesus, Pai, o diabo, ele não vai atrapalhar, ainda que ele coloque obstáculos, Senhor, mas nós vamos ultrapassar, nós vamos vencer, estamos vencendo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Queridos, sentem-se só por um instante, nós estamos aqui um pouquinho, hoje é ceia, vai ser rápido, mas nós vamos cear, amém. Eu já quero adiantar, porque às vezes tem alguns questionamentos. Por exemplo, alguém mandou uma mensagem para mim e falou o seguinte: pastor, eu me afastei dos caminhos do Senhor, fui batizado nas águas, é um dos questionamentos que surge, fui batizado nas águas, mas eu me reconciliei, eu posso participar da ceia ou eu tenho que fazer todo o procedimento de novo? Pronto. Não precisa fazer tudo de novo. Você fez a sua aliança, não precisa batizar de novo, tá? Não precisa, você se arrependeu, voltou, né? Então pronto, participa da ceia, né? Outros questionamentos: pastor, eu sou de outro ministério, eu posso tomar a ceia? Pode, a ceia não é nossa, a ceia é de Cristo.
Então você que tem discernimento do corpo de Cristo, você que tem discernimento, você que entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, está aqui, se batizou, enfim, e você está aqui para esse tempo, para viver esse tempo, a ceia de Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, só para nós lermos aqui Mateus 26, 26 e 28, Mateus 26, Mateus 26 e 26, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. A ceia não é ritual, a ceia é um memorial. É um memorial. Na ceia está envolvido o amor, a entrega, a vida de Cristo. E nós trazemos à nossa memória aquilo que Ele fez por cada um de nós. Mas nós nos conscientizamos também de quem nós somos por causa do sacrifício dele agora. Então, em nome de Jesus, vamos apresentar o pão, vamos apresentar o vinho. Pai, em nome de Jesus, aqui está pão e vinho, Senhor. Um do trigo e o outro elemento da uva, que tem um simbolismo tão significativo, Senhor. E nós apresentamos a Ti. E em família, Pai, em família, nós queremos participar agora. Nós consagramos, ó Deus, nós consagramos o pão, consagramos o vinho a Ti, Senhor. E nós queremos agora, Pai, em família, em comunhão, nós queremos participar para Te agradecer mesmo, Senhor, e lembrar daquilo que o Senhor fez, trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós e significar cada dia isso nas nossas vidas, o que nós representamos para o outro. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a Ti, amém, e graças a Deus. Recebam e esperem uns pelos outros, vamos esperar todos, em nome de Jesus. Bendirei o Teu santo nome, proclamarei o Teu reino. Bendirei o Teu santo nome, proclamarei o Teu reino. Tão doce, tão doce, tão simples, tão puro
o brilho mais forte é o da glória de Deus. Santo, Santo, eu irei cantar pra sempre. Está escrito, no céu vou morar, em ruas de ouro irei caminhar ao lado daquele que a morte venceu. O brilho mais forte é o da glória de Deus. Santo, Santo, eu irei cantar pra sempre. Pra sempre. Todos já pegaram? Tem alguém que falta? Se tiver alguém que ainda não pegou, levante sua mão para os nossos irmãos e amém. Todos pegaram. Fiquem em pé. Vamos ficar em pé. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Corinto, ele repete essas palavras do Senhor Jesus e ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também estou passando para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, foi na noite que foi traído, ele pegou o pão e deu graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu corpo, que é partido por vós. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo sobre a orientação de Jesus, para fazermos isso em memória, em seu memorial. Então, você já pode tirar o seu pãozinho aí, com cuidado, não se apresse, tá? Fica em paz, tranquilo. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de em família, vivermos esse tempo de mesa. Obrigado, Senhor, obrigado, pode participar. Aleluia! Obrigado, Jesus! Santo! Aleluia. E depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Eles façam isso Pai, muito obrigado mesmo, por ter enviado o teu filho Jesus, para fazer essa aliança conosco, através do sangue dele, Senhor, muito obrigado, através desse sangue que nos alcançou, nos perdoou, muito obrigado, Senhor, pode participar em nome de Jesus. Pode celebrar o Senhor, fica à vontade, aleluia, graças te damos, Senhor, graças te damos, obrigado, Senhor, obrigado pelo discernimento, obrigado por discernir o corpo, obrigado porque somos o teu corpo agora, obrigado, Senhor, obrigado por nos alimentar, obrigado por nos direcionar, obrigado, Senhor, por nos mostrar propósito de vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Agora, Senhor, queremos te agradecer por esse encontro, por essa reunião de família. Obrigado pela mesa que o Senhor preparou, obrigado pelo alimento. Agora nos despede em paz, em segurança para o nosso lar. Pai, em nome de Jesus, nos livra mesmo, nos dá direção. Em nome de Jesus, Pai, nos livra do homem perverso, do homem sanguinário, daquele que não te glorifica, Senhor. Eu não vou te pedir, Senhor, para o Senhor nos tornar invisíveis, não, porque nós somos luz em meio às trevas, Senhor, que sejamos vistos pelo nosso inimigo. Nós não temos medo, Senhor, do nosso adversário. Nós não temos medo, porque se Deus é por nós, se o Senhor está conosco e é por nós, quem será contra nós? Por isso nos despedem, Pai, sendo luz em meio às trevas, Pai, em nome de Jesus, que é o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho,
Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém. E graças a Deus. Este cálicezinho é descartável, pode levar para casa ou colocar no lixo, tá bom? Se você quiser levar também a garrafinha d'água que você trouxe, tá bom? Leve também, faça isso que você vai estar ajudando. Deus abençoe, irmãos. Está